Deixe Deus controlar toda a sua vida. Não olhe para as circunstâncias. Não olhe para os problemas, olhe para as soluções de Deus. Fixe seus olhos nas promessas de Deus. Se você quer mudar sua vida, se você quer compreender a forma que o Senhor cura com a sua palavra, você precisa fixar nas promessas de Deus. Centralizar sua mente nas promessas de Deus. Porque Deus tem dito: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Então, se os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, nós precisamos compreender quais são os pensamentos de Deus. E são os pensamentos de Deus que alteram a nossa vida e que alteram a nossa história. Você é tão derrotado quanto os pensamentos que você tem de você mesmo, mas você é tão vencedor quanto os pensamentos de Deus que você assume na sua vida. Os pensamentos de Deus são pensamentos de vitória. Os pensamentos de Deus são promessas de vitória. O povo de Deus precisa fixar nisso. Eu quero começar dizendo isso porque aí começa a cura. A cura significa para nós que nós não podemos ficar olhando para as nossas inquietações e ficar reclamando das nossas inquietações, mas nós temos que ter uma atitude de louvor, uma atitude de adoração, uma atitude de gratidão. Quando você olha para as promessas de Deus, você altera e você começa a entrar em gratidão e adoração e louvor. Comece a agradecer o que Deus tem feito e o que Deus fará em 2007. Agradeça todas as bênçãos e vitórias que estão vindo sobre a sua vida. Entre em adoração. Isso você traz as promessas de Deus, os pensamentos de Deus. Eu quero começar orando agora e declarando que eu quero fazer uma série de estudos. Para falar a verdade, eu já comecei essa série de estudos. Eu dei 2 estudos, vocês lembram? Um foi sobre o filho pródigo e outro foi sobre a filha de Jairo, sobre terapia de Jesus. Eu vou continuar agora uma série de mais 6 estudos mais ou menos, porque quando nós formarmos esses estudos, os estudos estão sendo escritos, aí vai sair um livro sobre a psicoterapia de Jesus, né? Então vocês vão ter o privilégio de ver isso ao vivo. Depois isso vai virando um texto. Esse é o alvo, esse é o desejo do nosso coração. Esteja orando por isso, para que Deus nos dê graça, vitória e sabedoria, e quem ler isso e ouvir isto seja realmente curado pelo Senhor. Eu creio que Jesus Cristo é o maior psicoterapeuta que existiu, e Ele tem caminhos de cura para cada um de nós. Ele nos cura de nós mesmos, e Ele nos cura de acordo com a vontade do Pai. Colossenses capítulo 3, versículo 10 diz assim, Colossenses capítulo 3, versículo 10 diz assim: e vos revestistes do novo homem. Está falando de Jesus Cristo aqui. E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Veja, e vos revestistes de Cristo, deste novo homem, da vida de Cristo em nós, que se refaz para o pleno conhecimento. Nós somos uma nova vida porque nós recebemos a vida de Cristo. A saúde de Deus é a saúde de Cristo para nós. E diz o texto que se refaz para o pleno conhecimento. Nós temos que chegar ao pleno conhecimento. Refaz. Isso significa que você precisa crescer no conhecimento do que Deus fez por você e por mim e por nós em Jesus Cristo. Refaz o conhecimento. Você não pode ficar encalhado nisso. Eu vou dizer a você que eu quero entrar num caminho de cura, num caminho de vitória, num caminho do refaz o conhecimento. E diz o texto: refaz o conhecimento segundo
a imagem daquele que o criou. Há um padrão que é o próprio Deus. Ele quer que nós tenhamos a nossa imagem refeita. Sabe por que muita gente está doente na sua mente, no seu psiquismo? É porque ele não traz o refazer de uma imagem segundo a imagem daquele que o criou. Ele tem que reeditar o filme da sua própria vida. E Deus montou um padrão. Ele diz: a imagem daquele que o criou. Ele quer refazer a nossa imagem. Ele quer refazer o que nós pensamos de nós mesmos, para que nós pensamos, por assim dizer, do seu ponto de vista, o que Ele quer que nós pensamos. Por isso, deixe Deus se envolver com a sua vida, com a sua história. Deixe Deus trazer controle. Deixe Deus trazer saúde. A presença de Jesus passa e atravessa as nossas vidas, para que nós sejamos diferentes, para que nós sejamos mudados, para que nós sejamos transformados. Então, o autor da vida tem um padrão, e eu preciso receber esse padrão. Por isso, se você hoje dizer: eu quero receber o padrão de Deus da minha vida, eu terei o conteúdo de Deus na minha vida. Você sabe qual é o maior problema que as pessoas estão enfrentando hoje? As pessoas reclamam muito. Você sabe qual é a mais nova descoberta dos cientistas da mente humana? Ouça bem, pode mudar a sua vida agora. Está provado já em laboratório. Tudo o que você reclama, você atrai para você. Tudo. E pode observar, as pessoas que mais reclamam são as mais derrotadas. Todos. Em 30 anos de ministério, eu vi as pessoas que vivem reclamando, vivem trazendo para si tudo que elas reclamam. E está na Bíblia isso, né? Jó disse assim: o que eu temia me aconteceu. É como se ele dissesse assim: estava dentro de mim já o que veio por fora. Está na Bíblia. E a ciência está dizendo isso agora, um pouco com atraso. E o povo de Deus muitas vezes não assume a imagem, o que Deus queria mudar a imagem de nós mesmos, segundo Cristo, segundo a vontade de Deus, segundo os pensamentos de Deus, segundo as promessas de Deus, segundo a palavra de Deus. Por isso que você tem que pegar a palavra e dizer assim: olha, eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou. E a Bíblia diz que eu sou nova criatura em Cristo. A palavra de Deus diz que eu sou mais do que vencedor em Cristo. Por isso que eu estou repetindo essa palavra: eu posso, que a palavra de Deus diz que eu posso. A Bíblia diz que eu posso todas as coisas em Cristo Jesus. E é interessante que nesse versículo, nesse capítulo de Colossenses, no versículo capítulo 3, no finalzinho diz assim: porém Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo. Diga: Cristo é tudo em todos. Você faz parte do todo ou não? Alguém aqui é do todo? Dos todos? Então diga: Cristo é tudo em mim. 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 É tudo em você? Ou alguma coisa? Ou é tudo? Alguma coisa? Ou tudo? Quase tudo? Ou tudo? Quase tudo? Ou tudo? Qual a dimensão de Cristo na sua vida? Cristo é tudo em mim. Quem diz isso? A palavra de Deus. A palavra de Deus diz que Cristo é tudo em mim. Eu sou quem a Bíblia diz que eu sou. E a Bíblia diz que eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu tenho. E a Bíblia diz que Cristo é tudo em mim. Eu recebo. Diga: eu recebo. Pronto. Cristo é tudo em você. Aí significa renovação. E a Bíblia diz que tem que renovar o entendimento. Quando eu começo a renovar o entendimento, começo a renovar o conhecimento de Cristo em mim, eu entro numa dimensão tremenda de vitória. Porque eu entro numa dimensão que deixa o diabo fora. Porque quando Cristo é tudo em mim, onde o diabo tem lugar? Não sobrou nada.
Quanto mais eu tenho de tudo Cristo em mim, menos o diabo tem lugar para colocar a sua bandeira. Porque o Senhor traz controle. Então, quando você estiver dormindo, você tem que dizer: Cristo é tudo em mim. Quando você acordar, Cristo é tudo em mim. O Senhor coloca as bandeiras em todos os territórios da minha vida. Você não precisa nem se preocupar muito com o diabo nessa hora, senão você ficou fora. Porque você trouxe, você recebeu o que a palavra diz. Porque Deus já liberou essa palavra, você só recebe. É como um presente. Deus te deu um presente e você recebe o presente. O único jeito de você ter é receber a resposta de Deus. Eu necessitava de tudo e Deus deu tudo, e tudo para Deus é Cristo, e eu recebo tudo que Deus deu, então eu tenho. Eu fico com a palavra e isso vai renovar o meu conhecimento. Vocês estão prontos a isso? Esse é um território de cura. Esse é um território de terapia. Eu vou dizer para vocês, pessoas pagariam fortuna para ter isso, para serem curados. Pessoas estão se movendo em vários lugares do mundo para procurar cura. Vocês sabem que eu tenho trabalhado com um psiquiatra famoso aí no Brasil, que é o Dr. Augusto Cury. Ele está com problema de agenda. Está recebendo 300 convites para dar palestras por mês. Coisa incrível. E agora estão vindo, o livro dele saiu na China. Os chineses, empresários, estão atravessando o oceano para ser atendido por ele aqui no Brasil. Estão fascinados com a terapia de Jesus. Estão pagando fortunas. Que coisa impressionante. Para ouvir falar como é possível ser curado, porque estão desesperados com toda a metodologia empregada. Para ouvir falar de critérios terapêuticos a partir de Jesus de Nazaré, na própria psiquiatria. Eu quero ir mais fundo nisso. Vocês topam? Por isso, queridos, nós queremos pedir que o Espírito Santo nos leve à cura. Então, nesse período que eu vou estar falando aqui às manhãs, eu gostaria que você realmente viesse com o coração aberto e liberado, e você fosse o primeiro a ser curado, para que um dia outros não sejam curados de outras formas, e você diz: pois eu perdi a chance. Vamos nos colocar diante do Espírito. Pai, nós queremos abrir o nosso espírito na Tua presença nesta manhã, porque Jesus, Tu és o Mestre por excelência, Tu és o Mestre dos Mestres, o Senhor dos Senhores, e o Senhor vem ensinar o ser humano a ter vida abundante. O Senhor veio não apenas para nos salvar dos nossos pecados e nos dar vida eterna, mas o Senhor veio para que pudéssemos viver uma vida abundante. Pai, é o que o Senhor veio fazer, e nós recebemos esta vida abundante nesta manhã mais uma vez, e queremos pedir que o Senhor nos ensine a sermos curados de tudo aquilo que pode impedir e emperrar essa dimensão de vida abundante que o Senhor prometeu aos Teus filhos. Pai, eu quero pedir agora que os que estiverem ouvindo aqui, Senhor, tenham a sua mente renovada, para que eles sejam transformados e esta dimensão de vida abundante seja real em suas vidas. Porque, Pai, eu creio que chegou a hora, e esse é um tempo maravilhoso, onde nós podemos ter esta vida abundante que vem do Senhor Jesus. Isso significa, Pai, que precisamos aprender
com o que for preciso aprender, mas nos libertar de tudo que tem sido colocado em nossas mentes. Pai, e nós sabemos que a nossa mente, os nossos pensamentos precisam ser renovados, segundo a imagem daquele que nos criou, segundo esta palavra. Pai, por isso cada texto, cada encontro de Jesus, cada estrutura dos textos, possamos, Senhor, nós mergulharmos de tal forma que nós sejamos ministrados pelo próprio Teu Espírito Santo. Nós queremos ter a mente de Cristo. Pai, nesta manhã eu quero pedir, expresse a mente de Cristo, expresse o ensinamento de Cristo. Enquanto nós estivermos falando, Pai, expresse a Tua sabedoria, a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Ti. Senhor, quebra todos os obstáculos, que nós tenhamos coragem, não apenas de falar, mas de ouvir, de entender e de compreender o que o Senhor quer fazer conosco. Porque esse é um tempo que é Teu para nós. Nós agradecemos. Para que nós possamos nesta hora, nesse tempo, reconhecer que o Senhor tem controle em todas as áreas da nossa vida. E nós queremos pedir que o Senhor envolva mais conosco, Senhor, em todas as áreas. Eu sei que o Senhor tem coisas grandes para cada pessoa aqui presente. E aquelas pessoas que estão nos ouvindo de alguma forma por esta gravação, ou pela internet. Senhor, eu creio que o Senhor quer que nós nos movamos em direção às Tuas promessas. E o Senhor quer que nós superemos as nossas circunstâncias. E que nós olhamos agora ativando a fé. Fé nas grandes coisas, das Tuas promessas. Há um tesouro que o Senhor colocou na vida dos Teus filhos. Pai, enquanto nós nos movemos em direção às Tuas promessas, as Tuas promessas se moverão em direção a nós. Por isso o Senhor cuida do Teu povo. Pai, em nome de Jesus, nós estamos prontos a receber a correção da Tua palavra, que é uma semente incorruptível. E eu declaro, por causa da Tua palavra e do Teu Espírito gerando a Tua palavra em meu interior, nunca mais eu serei o mesmo. Quem crê e recebe diz amém. Amém. Eu quero que você abra mais um texto para você ver um fato interessante quando Jesus encontrou o cego de Jericó. Como Jesus curou este homem em todas as dimensões. Marcos capítulo 10, versículo 46. Olha bem o texto. Marcos 10, 46. E foram para Jericó. Interessante que quando o texto diz e foram para Jericó, eu já começo a ver que Jesus sempre está em direção àquilo que você precisa. Quando foram para Jericó, ele vai encontrar um cego de Jericó. Esse para mim é um dos textos mais profundos, quando eu leio e compreendo como é bonita essa história do cego de Jericó. O cego de Jericó tem uma história de vida muito negativa, mas ele tem uma nova história quando ele é curado por Jesus Cristo. Jesus não cura apenas a sua visão física. Jesus cura também a sua visão psicológica. Jesus cura a sua visão espiritual. Jesus cura as suas emoções. Jesus cura a sua afetividade. Jesus muda o destino deste homem. O destino dele não é bom, mas é interessante que este homem possivelmente ouviu falar de Jesus. E quando eu começo lendo esse texto, e foi para Jericó, alguma coisa dentro do projeto maravilhoso de Deus atraiu Jesus para uma rua de Jericó. Aquele dia nunca mais seria o mesmo. A rua de Jericó nunca mais seria a mesma. A mudança foi tão tremenda que foi uma mudança que mudou não só a vida de um homem, mas mudou a rua de uma cidade. A cidade nunca mais foi a mesma. Jesus passou por Jericó. Na estrada de Jericó tinha o quê? Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. À beira do caminho.
E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. E chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Eu vou fazer vários enfoques nesse texto para que você veja o caráter terapêutico de Jesus. Primeiro, a visão dos antropólogos, quando a antropologia, sabe que a antropologia é a história, antropós, logia, o estudo do ser humano. Os antropólogos dizem que a realidade, ela se divide em três segmentos, três dimensões. Você tem as paisagens. Por exemplo, você está olhando aqui, isso aqui é tudo uma paisagem. Se você for ali para fora, você vai ter a paisagem. Sempre a paisagem está aí. Segundo, na paisagem você tem os objetos. Olha agora o que você está vendo. Você tem os objetos, as cadeiras, os bancos. Você tem os objetos. Mas você também tem as pessoas. Você tem, portanto, a paisagem, os objetos e as pessoas. Mas há um problema. O problema é que com o passar do tempo as pessoas viram paisagem. O cego de Jericó virou paisagem. Ele assentava à beira do caminho e com o tempo ele virou uma paisagem. Todos os dias. Cego de nascença. Uma paisagem. Se um dia ele ficasse doente e não fosse pedir esmola, mudou a paisagem. Está faltando alguma coisa na paisagem. Então ele é visto só como paisagem. Por isso que muita gente nem dá mais nada. Por que não dá mais nada? Porque agora você tem uma paisagem. Nem olha mais, virou paisagem. Gente, o mundo de hoje tem virado muito paisagem. A Rede Globo fez uma pesquisa muito interessante. Pegou aqueles galãs da novela e ele resolveu passear com eles no shopping. Não conseguiu andar. Por quê? Porque foi todo mundo em cima deles. É impossível andar com um daqueles galãs. Eles não podem andar na rua mais. Agora você imagina o que eles fizeram. Colocaram a roupa de gari de São Paulo neles, com um chapeuzinho e uma vassoura na mão. Aí eles começaram a mexer com as moças. Ninguém olhava para eles. Os mesmos. E ele se tornou invisível. Não sei se vocês viram essa reportagem. Muito interessante. Desapareceram. Sabe por quê? Viraram paisagem. Paisagem social. É por isso que nós não vemos as pessoas. Milhares de pessoas estão virando paisagem e estão se sentindo paisagem. À beira do caminho. Tem muita gente à beira do caminho com paisagem. No caminho dos outros, no caminho da vida. Há muita gente frustrada porque virou paisagem onde trabalha. Muitos alunos viram paisagem do professor e muitos professores viraram paisagem dos alunos. Pior é em casa, quando a mulher é paisagem do marido e o marido é paisagem da mulher. Quando os filhos viram paisagem dos pais, os pais paisagem dos filhos. E os irmãos não se entendem mais porque agora são paisagens. Fica na tua, na beira do caminho. Milhares de pessoas estão doentes e adoecidas porque, em vez de ser pessoas, viraram simplesmente paisagem. Paisagem não tem direito a nada. Paisagem não tem sentimentos e emoções.
não são respeitados, não são escutados, não são ouvidos. Por isso tem gente que está mal em casa e diz assim: nessa casa ninguém me escuta. Porque ninguém escuta a paisagem. A paisagem tem que se calar à beira do caminho. Lembra daquela piada que tu pergunta de velho e ninguém responde? Por quê? Porque vai virando paisagem. As pessoas querem falar, querem conversar, querem ser alguém, mas viraram paisagem. O problema é que alguns são paisagem, e aqui, veja bem, e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com seus discípulos, em uma hora da multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Está aí uma paisagem. Agora o que acontece? E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos repreendiam para que se calasse. Paisagem tem que ficar quieta, não pode falar. Cala a boca. Isso não é para você. Você não tem direito. E aqui eu vou dizer o seguinte, agora usando a antropologia: ele virou objeto de perturbação. E quando você vira objeto de perturbação, as pessoas dizem: fica quieto. Eu tenho visto muitas pessoas que vão com o tempo virando um objeto. Muitas vezes está a paisagem, mas depois ele começa a perturbar, agir diferente. Muitas vezes acontece com os filhos isso. Ele vai virando a paisagem e de repente ele começa a mudar e vai virando objeto de perturbação. E tem alguns, aí a doença entra tão forte dentro da família, porque é capaz da mãe ou pai chegar ao ponto de dizer: não sei por que você nasceu. Sabe o que está dizendo? Você é um objeto de perturbação. E aí está decretada a derrota, o mal, a antivida. E as pessoas começam a ficar frustradas, jogadas à beira do caminho, do cala-boca. E tem gente que não tem mais direito de gritar, e tem medo de gritar, e não tem mais desejo, e não quer, e tem medo de desejar mudança, cura. E agora o problema aqui é tão sério que ele é anulado no seu desejo. Ele é anulado nas suas emoções, é anulado nas suas... Ele é criticado nos valores da sua sensibilidade. Repreendiam para que se calasse. E muitos repreendiam, mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse homem, dentro dele tem um grito, e ele rompe, não importa com a crítica, porque ele tem um alvo e um centro, que é Cristo. Ele rompe as barreiras. Não importa o que os outros pensam, importa o que eu preciso, e eu sei quem tem a solução. Mas olha que fascinante. E parou Jesus e disse, e muitos repreendiam, e parou Jesus e disse: chamai-o. Veja, Jesus escuta. Jesus escuta o clamor da paisagem. Jesus escuta o clamor daquele que está à beira do caminho. Jesus escuta a voz do invisível da sociedade. Jesus escuta a voz do Zé Ninguém. Jesus escuta. Chamai-o. Há uma multidão, ele é o centro de tudo, mas Jesus tem a percepção de ver, de ouvir a voz do coração. A voz do coração de um homem. Aquele homem não é apenas a voz de um coração, aquele homem deve ter articulado dentro dele um pensamento: um dia eu quero encontrar esse Jesus Nazareno. Esse poder da mente dele
transformada assim, já naquele momento, diz assim, ele está atraindo Jesus para Jericó. Poder da atração, ele vai passar por aqui. Eu não posso ir, mas ele pode vir. Já pensou? Passa na frente dele. Jesus passa na frente daqueles que o desejam. Você imagina quantos anos ou quantos meses ele está pensando? Ele podia passar por aqui. Jesus, passa por Jericó, passa aqui na frente. Vamos ficar pensando nisso? Porque quando aquele homem vê a oportunidade, ele explode. Ele já tem uma bomba por dentro, de paixão, de desejo, de querer, de sonho, de vontade. Não tem ninguém. Quando apertou o gatilho, explodiu. Cala a boca, ele não está ouvindo mais ninguém. Há uma voz dentro dele maior do que a voz de fora. Eu quero ele. Tem compaixão de mim. Gritou mais alto. Cala a boca, gritou mais alto. Chamai-o. E é interessante, Jesus disse: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Aliás, alguém falou para ele, chegou lá: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama, ele te chama, ele te chama. Olha que tremendo, essa voz é diferente. Ele te chama. Alguém está me chamando. Ele te chama. Aquilo soou com a música. Imagina um cego. Ele te chama. Chegou a minha vez. Olha a cura. Ele te chama. Você começa a ouvir uma voz de chamado. Aquilo vai ao encontro da sua maior necessidade. Ele te chama. Eu fico pensando que talvez alguns aqui vão fazer ainda dele um objeto, porque vão dizer: olha, quem vai levar você lá sou eu, né? Eu sou o bom. Antes manda calar a boca, agora eu sou o que leva. Quer dizer, continua um objeto de autopromoção pessoal. Jesus foi o que trouxe, hein? Mas olha bem, ele chega perante Jesus. Sabe o que Jesus faz? Veja no versículo 51. Perguntou-lhe Jesus. A primeira coisa que Jesus faz com ele é fazer uma pergunta. Jesus, que história é essa de perguntar para uma paisagem? Paisagem não fala. Ninguém pergunta para a paisagem. Por isso que nunca ninguém perguntou nada para o cego. O que você está precisando? Imagina se ele fala, me compromete. Paisagem tem que ficar aí quietinha. Se eu quiser dar alguma coisa, eu dou. Nada. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Olha só, Jesus transforma a paisagem em pessoa. Porque só uma pessoa pode responder: eu quero. Eu preciso. Jesus desfoca o cego da paisagem, desfoca o cego de ser objeto e faz dele a dignidade de uma pessoa. Bartimeu cego vira agora Mr. Bartimeu. E entra na Bíblia. Se torna história. E vocês que irão ao céu vão encontrar Bartimeu. Ah, é você. Ouvimos muitas mensagens sobre você. Que bom que você deu o grito. Obrigado pela sua coragem. Jesus transforma em pessoa. Por isso, a terapêutica de Jesus é nos curar para nos tornar pessoas. É interessante que os maiores psicólogos do mundo, tem um deles chamado Carl Rogers, dizia que ele tem um livro muito famoso, chama-se Tornar-se Pessoa. E ele criou um método de terapia, de diálogo, que o alvo dele é fazer a pessoa se tornar pessoa de novo. Porque ele diz que quando uma pessoa torna-se pessoa, ela está curada. Rogers descobriu isso e ficou, hoje é a terceira linha de toda a psicoterapia, né? Tem a psicoterapia freudiana, a comportamentalista de Skinner e a de Rogers.
existencialista e etc. O que significa isso? Tornar-se pessoa. Mas quem usou esse método mais profundamente foi Jesus. Ele tornava as pessoas pessoas. Transformava objetos em pessoas. Transformava a paisagem em pessoa. Essa é a psicoterapia de Jesus. Agora, quando ele diz que queres que eu te faça, ele começou a comprometer-se. Porque ele é o único que não precisava perguntar, mas é o único que perguntou. Porque ele já sabia o que o cego precisava. Mas ele sabia algo mais, que o cego precisava mais do que ser curado da visão. Ele precisava ser curado de si mesmo. Precisava tornar-se alguém. Precisava sair da paisagem da beira do caminho e se tornar o foco central do interesse do Filho de Deus. Jesus tirou ele da beira do caminho e colocou no centro do desejo do coração de Deus. E colocou no centro da terapêutica de Deus, no centro da terapia divina. E colocou o centro da psicoterapia de Jesus. Que queres que eu te faça? É isso que ele faz com você. Ele tira você dos várias beiras do caminho e te coloca no foco para chegar para você e dizer: filha, o que você quer que eu faça com você? Filho, o que queres que eu te faça? Vem aqui. Ele te chama. E quando ele vai com a pergunta, ele vai a você: o que é que você realmente precisa? Eu quero ver. Mas com a pergunta: que queres que eu te faça? Ele já começa a fazer com que ele veja por dentro. Veja para si mesmo, veja suas emoções. Esse homem não é apenas alguém que precisa de visão, ele também tem uma fome afetiva, de sensibilidade afetiva. Ele precisa ser alimentado na sua afetividade. O que queres que eu te faça? Então eu estou usando aqui a antropologia em 3 dimensões, para você ver como que Jesus mexeu com a paisagem, mexeu com o objeto e trouxe uma pessoa para o centro do terapêutico do seu coração. Irmãos, há muitas pessoas, vidas à beira do caminho, precisando dessa terapêutica. Então esse é o primeiro enfoque que eu quero colocar para vocês. Agora, é preciso olhar desde o ponto de vista do cego. Porque o grande problema do cego é que o cego, embora cego, ele tem uma visão. Ele tem uma forma de ver a si mesmo. Ele tem uma visão do mundo. E ele pode cometer o erro de ver tudo à luz da cegueira, ou à luz da falta de luz. E Jesus precisa curar dentro dele. Gente, esse é o problema nosso. Nós precisamos ser curados por nós, curados dentro de nós. Em vez de olhar, então olhar o problema, começa a olhar mais a solução. Esse é o nosso problema muitas vezes. E isso que Jesus vai mostrar para ele: o que você quer? Eu quero ver. Ele podia ter dito assim: eu sou cego. Né? Quando você vai para Jesus, você diz: eu sou doente, ou você diz: eu quero ser curado? Você olha a doença ou a cura? Olha o que o cego disse: eu quero ver. Lógico, eu quero é ver, porque eu sou cego. Parece que aconteceu na Inglaterra isso, né? Diante de um grande diretor de marketing, ele tinha uma firma de marketing no alto do edifício, e lá embaixo na praça tinha um cego. O cego ficava com lá a latinha, o bonezinho dele, e escreveu uma plaquinha: sou cego. E ele notava que o cego vivia ali meses e anos ali do mesmo jeito. Só alguns chegavam lá, virou uma paisagem. Daí ninguém dá quase nada a mais, porque é uma paisagem. Sou cego. Esse especialista em marketing chegou para o cego, pegou a amizade: você quer que eu te ajude? Vamos melhorar esse seu trabalho?
Claro. Vou mudar essa placa. Deixa eu escrever uma placa de marketing. E escreveu, tirou. Sou cego, tirou fora e escreveu. É primavera. E eu não posso vê-la. Aí o cego não conseguia mais tanto dinheiro que entrava. É primavera e eu não posso vê-la. Olha só. Sou cego. Eu quero ver. E eu não posso ver. Ah, não deu outra. O cego fez a vida. Esse é um exemplo que se dá em marketing. O nosso problema é a visão que nós temos. Quando esse cego diz, eu quero ver, atingiu o coração de Jesus. Ele não olhava para o problema, ele olhava para a solução. Está começando a entender a mente como ela tem que enfocar a promessa, a possibilidade. Tem muita gente que continua enterrado nos seus problemas e misérias, porque ele planta a sua vida nas reclamações e em tudo que ele está reclamando. Ele não consegue olhar, Senhor, eu recebo tuas promessas. Eu quero a saúde de Cristo. Tem gente que está lá com aquele complexo de Gabriela. Eu nasci assim. Eu vou ser sempre assim. Eu vou morrer assim. Sempre. Gabriela. Gabrielão. Lembra dessa música? Então ele fica, nada dá certo para mim. Quem nasceu para vintém nunca chega a mirréis. Isso é uma coisa lá já é para dizer, fique nessa mesmo, você é beira do caminho. Mas o Espírito de Deus diz, não, diga, eu quero ver. Eu quero sair da beira do caminho e entrar no foco da salvação de Deus. Eu quero entrar no foco do projeto de Deus. Eu quero entrar no foco do milagre de Deus. Eu sou o alvo do milagre, porque Ele me chama. Isso é a terapia de Jesus. Eu sou pessoa, eu sou alguém. Você é alguém especial. Você não é um número na multidão. Você é especial. Você é uma pessoa especial no teatro da existência. Você foi criado para ser alguém no plano e no projeto de Deus. Você sabe, a maior luta do diabo é cegar o entendimento. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 diz que a maior obra do diabo é cegar o entendimento. Mas eu estou convencido que cegar o entendimento como obra do diabo não é apenas um problema que ele vai atingir o mundo para fazer isto. Ele tem cegado o entendimento de muitas pessoas que estão dentro das igrejas. E cegar o entendimento é você não compreender, não ter a visão do que Deus tem para você, não enxergar as promessas de Deus, não superar os obstáculos. É preciso arrancar todas as nossas cegueiras, olhar o que você quer ver, não a sua falta de visão. Quando eu olho do ponto de vista, eu poderia fazer a seguinte colocação, olhando do ponto de vista de Bartimeu. Veja, ele nasceu cego. Quando ele nasceu cego, ele tem um destino. O destino na época do cego é ser mendigo. O destino é a beira do caminho. Porque a beira do caminho aqui é muito mais do que beira do caminho, gente, é a beira da vida. Você não vai ser produtivo. Você não vai ser criativo. Você não vai ser operoso. Em outras palavras, você não vai fazer nada. Você é beira do caminho. E dentro dele tem um potencial. Dentro dele tem possibilidades. Infância. Imagine a infância. Imagine a história. Coitadinho. Autopiedade.
Coitadinho. Coitadinho. E pior que aqueles falaram, isso é maldição. Aí mais coitadinho ainda. O sujeito já está ruim, o pessoal da paisagem ainda piora a paisagem. Quer explicar por que ele vive a desgraça. E pior que vem aqueles outros que vão dizer, é de outra encarnação. Aí piora mais ainda. O cara tá ruim mesmo, né? As outras gerações é que faz, é o que paga o pato, sem ter consciência nenhuma. Olha que absurdo. Bartimeu cego. Você imagina, ele nasce, o pai e a mãe estão esperando um filho. Vamos botar o nome dele? Como que é o nome dele? Vamos botar de Bartimeu. Essa mãe e esse pai têm sonhos para esse filho. Se for menino, vai ser Bartimeu, cheio de sonhos. Nasce cego. Sonho desfeito de um pai e de uma mãe. Sonho desfeito de uma família. Como contar para todo mundo? Numa época cheia de preconceitos, sem soluções na medicina. Qual a esperança? Que história. Mas quando ele encontra Jesus, uma nova história. Jesus refaz o filme do inconsciente de Bartimeu. Reescreve o filme a partir de dentro da memória, de dentro da vida, de dentro da história. Estão entendendo? Ele vai recriar uma história programada durante toda a vida. Ele vai ser reprogramado. Aleluia! Sua história vai ser refeita. Um novo tempo, uma nova história. Ele encontrou o maior psicoterapeuta da história humana. Ele não apenas curou os olhos de Bartimeu, ele curou a alma psíquica, emocional de Bartimeu. Refez a história e refez o destino. Refez o futuro. É preciso abrir uma nova janela. Todas as janelas de derrota que estão naquela mente que foi ficando cego, que é cego, nasceu cego, mas agora começou a cegar a sua vida. Mas agora ele abre uma janela, ele ouve falar de Jesus, abre uma luz nas trevas. Jesus passa por Jericó. Está saindo. A última chance, a única chance, a grande oportunidade, e ele agarra. E ele vira Mr. Bartimeu. Bartimeu, o cego, se torna personagem do Evangelho de Jesus. Porque um homem e uma mulher quando encontram Jesus, mudam a sua história, mudam o seu destino, muda o seu nome, muda o seu filme, muda a sua perspectiva, muda a sua eternidade e entra nos manuais de Deus, no diário divino. Isso é cura. Quando o Senhor vem para nos dar vida abundante, Ele vem para dar uma vida que deve atingir a nossa realidade em todos os sentidos. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Mudou de estrada. Diga comigo, mudou de estrada. Mudou de estrada. O homem que estava à beira do caminho agora anda no meio da estrada. Você sai da beira do caminho para andar estrada fora, só que agora caminha com Jesus.
À beira do caminho é paisagem sem Jesus, sem esperança, sem futuro. Na estrada com Jesus é na estrada da vitória, na estrada da certeza, na estrada do projeto de Deus, na estrada de Jesus. Eu quero caminhar na estrada com Jesus, não à beira do caminho. Na estrada com Jesus. Sabe o que eu tenho pensado? Que muita gente, quando você conversa, dá a impressão que está na beira do caminho. Como é você? Está na beira do caminho. Está dura a vida. Beira do caminho. Como está a sua vida? Na estrada com Jesus. Você responde que está na beira do caminho ou na estrada com Jesus? Caminhando com Jesus. Caminhando com Jesus. Na vitória com Jesus. Sempre melhorando com Jesus. Seguia Jesus estrada fora. Parou, agora ele não é mais estático, agora ele é dinâmico. Agora ele não está plantado no nada, agora ele está diante do tudo. Ele vivia no nada, agora ele vive no tudo. Ele buscava o nada, quase nada. Conseguia quase nada, vivia no quase nada, conseguia quase nada, tinha quase nada, ia terminar a vida com quase nada, mas de repente ele encontra o tudo de Deus, e agora ele tem tudo, e ele anda com tudo, ele quer o tudo, ele caminha com tudo, e está atrás de tudo, e vive no tudo de Deus, estrada fora. Isso é terapia. É quando Deus te tira do quase nada e te coloca no tudo posso em Cristo, quem eu sigo cada dia. Do ponto de vista de Jesus, e é interessante porque do ponto de vista de Jesus, eu tenho Jesus aqui, o mestre por excelência. Jesus aqui, o mestre da vida, ele chega com vida. Jesus, o mestre do amor. Jesus, o mestre da sensibilidade. Jesus, o mestre da terapêutica plena e total. Jesus, sabe, vive nessa dimensão de Jesus. Por isso eu digo a você, se você quer compreender este Jesus que é o mestre, que vem ao encontro, Jesus que olha este homem, veja bem, ele está indo para Jericó, ele vai em direção às nossas necessidades. Ele passa pelas nossas Jericós. Ele passa diante da estrada em que você muitas vezes está do lado de fora, mas você é chamado por ele para entrar na estrada e caminhar com ele. No meio da multidão, ele não é... Jesus consegue ouvir a tua voz no meio da multidão. Ele ouve e identifica você no meio da multidão. Sabe por quê? Porque ele é atraído pelo desejo do seu coração. Ele é atraído, a verdadeira oração é aquela que deseja Cristo. Não importa o tamanho da multidão, ele identifica você. Porque ele é o mestre da sensibilidade. Você pode viver uma vida inteira como paisagem, mas quando você encontra Jesus, você é a pessoa, ele te ama como você é. Quem você é, o tem sido não importa, ele quer ver o que você pode ser, porque você é um projeto de Deus. Se você nasceu nesta história na terra, porque o Senhor Deus tem um plano para a sua vida, você não é um número na multidão, você é um projeto de Deus e precisa viver esse projeto plenamente. Deus quer você, por isso que ele olha para você e ele tem uma sensibilidade para ouvir a sua voz e identificar você no meio de multidões. Quem sou eu? Você é um projeto de Deus. Você é único. Você não é cópia, você não é clone, você é único. Quando ele criou você, ele criou um polegar. Olha para o teu polegar. O polegar seu é uma identificação única. Não existe em 6 bilhões de pessoas no mundo nenhum polegar igual ao teu, com a mesma marca. Ele te deu uma marca única. Única, única. Nunca vai ser encontrado um polegar igual ao seu na história da humanidade. Sabia disso? Sabe por quê? Porque Deus botou no seu polegar a sua assinatura dizendo: autêntico. Você é único. Quando você achar que você não é nada, olha para o seu polegar. Só o seu polegar avisa para você que você é especial. E se você é único, tem valor. Conhecer você é uma coisa fascinante. Sabe por quê? Porque você é a única pessoa que tem na Terra. E
igual a você. Eu tenho o privilégio de conhecer vocês. Vocês são únicos. Não existe ninguém igual a você. Conhecer você é um privilégio. E Deus ama você porque você é especial. Ele assinou na ponta do seu polegar a sua assinatura de Criador. Ele deu um carimbo no seu polegar dizendo: autêntico, eu tenho um propósito para você. Então, você pode saber que você tem um plano, Deus tem um plano para você, Deus tem um projeto para você, e Ele quer tirar você da beira do caminho. Esse é o Cristo da Bíblia. Ele rompe o meio da multidão e toca você. Ele chama você do meio da multidão para perguntar: que queres que eu te faça? Qual é a sua maior necessidade? A sua pergunta vai ao encontro para curar você. Quem recebe diz amém. Eu quero ouvir a sua voz. Vai, a tua fé te salvou. Fé é focar. Fé é coragem. Fé é ação. Por isso que ele tira a capa. Porque fé é jogar fora a capa. A capa aqui é um símbolo de que alguma coisa eu tenho que deixar. Ele não volta para pegar a capa, ele vai para Jesus. É interessante que aparece essa expressão no outro texto, né? Diz assim: deixou a capa, né? No outro evangelho, deixou cair a capa, jogou a capa fora. Esse jogou a capa, para nós tem um significado muito forte. Jogar a capa. Joga a capa. Eu preciso da capa todo dia. Não, agora você mudou de vida. Joga fora a capa. A capa é o velho viver. São as velhas imagens, são as velhas janelas. Sabe, são aquilo que amarrou você no passado, no nada. Agora é hora do tudo. Ele jogou a capa e foi. Sabe o que significa para cada um de nós? Jesus, não importa o que seja capaz de eu deixar, mas quero deixar qualquer coisa que tenha me prendido ao passado. Eu quero uma vida de vitória hoje. Hoje é o primeiro dia do resto da minha vida. Você sabia que hoje é o primeiro dia do resto da sua vida? Hoje é o primeiro dia do resto da sua vida. Você só viverá uma vez, e hoje é o primeiro dia do resto da sua vida. Tudo que você fizer daqui para frente poderá ser dentro da psicoterapia de Jesus Cristo. Por isso, não tema ouvi-lo e não tema obedecê-lo. E Jesus o chama para você seguir a saúde da sua glória, graça e presença. Feche os seus olhos. Você poderia fechar os seus olhos e dizer: Senhor, a tua palavra diz que eu posso ser mudado. Eu estou pronto a receber toda a correção da palavra na minha vida. Ó Senhor, eu posso ser mudado por dentro. Senhor, eu não quero ficar preso numa caixa do passado, eu quero ser livre. Senhor, traga teu controle nos meus caminhos, traga o teu controle na minha vida, traga o controle na minha vida, traga o controle na minha vida, me tira de toda a confusão, de toda a frustração, de todo o estresse. Eu quero ter a minha mente descansada em tua palavra. Talvez a sua vida seja uma bagunça do ponto de vista mental, psicológico, emocional, mas Deus está trabalhando nos bastidores da sua mente agora. Imagine o Senhor passando pelas Jericós, pelas estradas do seu interior, para tirar as suas cegueiras psíquicas, suas cegueiras de vida, suas cegueiras profissionais. Às vezes você está à beira do caminho na vida profissional e você não sabe como vencer esta cegueira profissional. Tem pessoas que vivem a vida toda como cegueiros, com cegueira profissional, cegueira econômica. Jesus quer tirar você da beira do caminho econômico. Jesus quer tirar você da beira do caminho de uma vida insensível, de uma psicologia frustrada, cegueira que você só vê negativo, só vê trevas, só vê o mal de todo mundo. Tem gente tão cega que ele só olha para as pessoas vendo só o negativo delas. Ele vive no meio do caminho da reclamação.
Jesus quer tirar você dessa beira do caminho para que você veja as pessoas como elas são, como Ele quer que você veja, não como você pensa que elas são. Jesus quer tirar você da beira do caminho, de uma vida afetiva, enrolada, frustrada, frustrante, pobre. Não se sente amado como deveria, porque você mesmo não se ama como deveria, porque não tem uma visão boa de você mesmo. Jesus quer tirar você da beira do caminho, de uma vida frustrada, afetiva. Jesus quer tirar você da beira do caminho de uma vida frustrada intelectualmente. Você não consegue progredir, saber, aprender. Parece que vive encalhado à beira do caminho, se sente uma paisagem no mundo educacional. Mas Jesus quer tirar você e te dar novas possibilidades intelectuais, de aprendizado, de compreensão de vida. Esta é uma hora de deixar Jesus passar por dentro das nossas histórias e nos arrancar da beira do caminho, das frustrações, das neuroses, dos conflitos, para que nós possamos andar na vitória. Nosso destino está em Deus. Ele é a nossa bandeira. Deixe que Ele plante bandeiras de vitória em todos os nossos sonhos, em todos os nossos projetos, em todos os nossos alvos. Que a nossa mente seja mudada e transformada. Que o mal não nos afete, mas que a vitória de Cristo nos afete permanentemente. Eu aceito e recebo a Tua presença, Senhor, nesta hora. Receba a Tua vitória nesta hora. Que o Teu povo seja envolvido com a Tua glória, com a Tua presença e com o Teu terapêutico. Senhor, esse é o primeiro passo nesses dias, em 2007, para o curar, para o ver, para o compreender o que Tu queres que nós compreendamos. Para a glória do Pai, para a glória do Filho, para a glória do maravilhoso e poderoso Espírito, o glorioso e poderoso Espírito, o maravilhoso e glorioso Espírito, o maravilhoso e glorioso Espírito Santo. Diga comigo: eu recebo a glória da Tua presença e a presença da Tua glória na minha vida agora, em nome de Jesus. Senhor, cura o que tem que ser curado, mas muda-me. Fique em pé. Peço que o Senhor cure você. Diga em nome de Jesus: cura-me, Senhor, o que tem que ser curado. Cura-me, Senhor, o que tem que ser curado em mim. Me coloque na estrada da vitória, em busca do todo da Tua glória e da Tua presença e da Tua majestade. Obrigado, Espírito Santo, pela Tua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Quem crê diz: pegue a sua Bíblia. Diga assim: eu recebo a palavra de Deus nessa manhã em nome de Jesus. Eu sou quem essa palavra diz que eu sou. Eu posso o que essa palavra diz que eu posso. Eu tenho o que essa palavra diz que eu tenho. Eu recebo na minha mente. Eu recebo no meu coração. Eu declaro com a minha boca que nunca mais eu serei o mesmo, por causa da palavra de Deus em mim. Eu recebo em nome de Jesus. Eu recebo em nome de Jesus.